seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Então no 3, todos juntos. 1, 2, 3. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 15. Glória a Deus. Quero convidar então o diácono Rodrigo para passar aqui. E quero pedir então para o diácono Sônia levantar a voz em oração pelo diácono Rodrigo. Querido Pai, Senhor maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta segunda-feira para aprendermos mais de Ti, para aprendermos mais da Tua Santa Escritura, da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, colocamos agora o Teu servo, o diácono Rodrigo, na Tua presença, para que Tu uses, Senhor, ele como instrumento, Senhor, que vai nos ensinar através da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, depois da paz do Senhor, então, meus irmãos que podem tomar seu assento, no instante que eu vou fazer a nossa chamada. Vamos logo. Bíblia Revista? Sim. Irmã Beatriz? Bíblia Revista? Sim. Wanderlei? Ivanil Coelho? Bíblia Revista? Leonardo? Deixa eu ver. João Mateus? Presente. Bíblia Revista? Sim. Solange Camargo? Presente. Bíblia Revista? Monsone? Presente. Bíblia Revista? Sim. Valdeni? Presente. Bíblia Revista? Sim. Leila? José Carlos, hoje ele até agora para o irmão José Carlos, que ele disse que estava com me mandou mensagem, né? Que estava com uma tosse alérgica e pediu para orarem por ele. Daí no final da escola, os irmãos me veem de orar por ele, que ele pediu oração e sabe, agora por ti. Irmã Vanessa? Presente. Bíblia Revista? Sim. Lucas. Manhã. Sim. Marisiane. Manete. Certo. E lá, irmãos. Irmãos, vamos fazer a leitura do nosso texto base, que está na própria revista, porque como todos estão com a revista aí, né? Eu vou ler o primeiro versículo, depois os irmãos vão lendo os demais. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse,
para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, e que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprir, para que te sossego, e muito te multipliques na terra, que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosas mãos. Com os nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nós tem ordenado. Amém. Irmãos, então hoje essa revista, o tema dessa lição, né? Essa lição ela tem, através desse tema de as tradições da Igreja à luz da Bíblia, tem um objetivo aqui de reforçar para nós, como igreja, a importância que tem a maneira como da doutrina e interpretação bíblica que nós temos e como nós aplicamos a doutrina bíblica aqui na igreja, né? Nós vamos falar sobre a tradição aqui, desde a secular, passando pela bíblica no Antigo Testamento e aplicando a nós como igreja, né? E quando nós chegarmos ao fim dessa lição, quem leu já percebeu isso, né? Quando nós chegarmos no fim da lição, nós vamos ver que tem um fundamento e essas tradições elas têm uma importância para a nossa vida como igreja, principalmente não só o fato de ter, mas o fato de cumprir também, né? E algumas coisas que eu quero só falar antes aqui, e alguns pontos que eu acho muito interessante a respeito dos mandamentos de Deus. Porque, se eu não me engano, tem algum texto, eu só lembrei hoje, ontem quando estava estudando, não me veio esse texto, mas se eu não me engano, tem um texto na Bíblia que o Senhor fala a Israel que povo há que tenha mandamentos assim como este povo, que as outras nações não tinham mandamentos tão claros que fosse para o bem do povo dessa maneira, né? E tão completos assim, os mandamentos do Senhor, mesmo na lei mosaica, tinham instruções ali que eram para o bem do povo, com toda certeza, né? Até mesmo na circuncisão, isso já traz já
principalmente naquela época, já trazia um benefício de saúde pública para Israel, né? Porque como a higiene não era tão constante ou tão cuidadosa no tempo antigo como é hoje, né? Poderia ser uma fonte de contaminação, né? O prepúcio ali, até isso já servia como algo para a saúde do povo, fora todo o fato de não se contaminarem com defuntos, né? Hoje a gente sabe o quanto é perigoso, são perigosas as bactérias que se formam nos cadáveres, né? Então eles tinham todos esses cuidados aí, preservavam o povo. E isso traz para nós, aqui quando fala no versículo 3, pois, ó Israel, do texto base ali, né? E atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 3, diz assim: e este é o amor de Deus, que cumpras os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Essa palavra aqui eu achei muito interessante dizer assim: e este é o amor de Deus, que cumpre os seus mandamentos, né? Se nós amamos a Deus, nós cumprimos os seus mandamentos. Não é porque eu quero ser salvo, alguma coisa assim, como a gente já falou várias vezes, né? Mas se nós amamos a Deus, nós vamos cumprir os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. E isso é interessante, né? Que o que é eles não são penosos? Eles são para o nosso bem, eles trazem. Primeiro, o Espírito Santo ele nos dá capacidade, nos capacita a cumprir os mandamentos do Senhor, a estar de acordo com os mandamentos do Senhor em Cristo. E ao cumprir esses mandamentos, isso em Cristo, cumprindo os mandamentos, nós colhemos todos os benefícios do cumprimento desses mandamentos. Então nós somos abençoados, né? Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, nossa família, nosso trabalho, nosso convívio social, em tudo nós somos abençoados. Eu não me lembro onde que a gente estava conversando, acho que foi ali no culto na oração, na casa da irmã Lisiane, que se nós formos olhar para algo bem simples, né? Que não fornicar, não adulterar, né? Só nesses mandamentos aí, nesses princípios, olha quanto já preservaria as famílias, né? Uma preservação da família. Se o jovem ele não tem relações antes do casamento, ele não vai daqui a pouco ter um filho fora do casamento. Então ele vai ter tempo de formar o seu lar, ter um lar estabelecido, a criança vai nascer, vai ter um lar para ser recebido nessa família e vai ser tudo uma bênção. Quando isso não ocorre, há uma série de problemas que vão se embolando no meio da sociedade, né? Alguns até, tenha consciência, vão tentando construir a família depois de ter caído no pecado, mas ainda por ter um princípio bíblico, né? Eles ainda procuram, não, eu tenho que construir a família, eu tenho que construir um lar. Mas a gente vê que hoje a realidade não é essa, né? As pessoas estão cada vez mais têm filhos, mas não querem casar, fica cada um no seu lar, e os filhos ficam de um lado para o outro, e assim cresce sem os valores de uma família conforme o ensinamento bíblico, né? E a sociedade vai se degradando. Eu estava assistindo hoje uma reportagem que teve, acho que foi ontem, que saiu no Fantástico, sobre o Japão, que eles têm lá... O Japão está com um grave problema do envelhecimento da população, que os japoneses não estão se interessando mais por constituir família, né? Então a taxa de natalidade diminuiu muito e a taxa de mortalidade aumentando, mas os velhos também estão aumentando, né? E não há um rejuvenescimento da população. E aí o repórter lá foi entrevistar as pessoas estão cada vez mais interessadas consigo mesmo, no seu bem-estar, e eles falavam assim, foram entrevistar os homens lá na faixa dos
30, 40 e alguns anos ali, eles estavam se reunindo em lojas tem lá lojas de jogos e mangás, coisa assim. Aí ele falou assim, ele perguntou, tá, mas você não pensa em constituir família? Ele disse, não, casar gasta muito dinheiro, precisa de muito dinheiro, eu prefiro pegar e gastar com aquilo que eu gosto, aquilo que me traz satisfação, né? E eu não consigo conversar com mulheres. Daí vai nas mulheres é a mesma coisa, não quero isso, procuram casas que tem lá, que tem vários tipo namorados de aluguel, que você vai num bar lá, numa casa de show, sei lá, e daí ficam ali 2, 3 rapazes jovens, que assim, aí tem estampado outdoors na cidade desses jovens, né, tanto homens como mulheres, né, e aí as pessoas vão lá para receber a atenção desses jovens. Daí perguntaram para uma mulher lá que estava, que ela era até... Ela trabalhava em alguma coisa governamental. E ela tinha seus 40 e poucos anos lá. E perguntaram para ela, por que tu vem aqui? Ela, porque aqui eles vão falar aquilo que eu quero, né? Se eu quero que eles digam que eu sou bonita, querem que digam que gostaram da minha conversa, eles vão dizer. E não vão ficar discutindo outros assuntos que eu não estou interessado, e acabou o compromisso aqui, eu vou embora e pronto, acabou. Não tem comprometimento nenhum. E isso tem se espalhado no Japão e as pessoas não estão sentindo mais necessidade de formar família, né? Isso tem sido um grande problema. Mas os mandamentos do Senhor, eles não vão trazer esse problema. Nós vamos formar família, nós vamos ter filhos, a sociedade vai rejuvenescer, só que vai ser bom, melhor ainda, se nós cumprirmos todos os outros mandamentos do Senhor para que a sociedade também colha esses benefícios, né? Então há benefício sim em cumprir a lei do Senhor, né? E então, irmãos, só que como que as gerações, as pessoas que virão depois da gente, elas vão saber o que elas devem guardar, como que elas devem agir, que valores elas devem trazer para a sua vida, né? Quais princípios elas devem observar, que devem nortear ali a sua moral e ética, né? Isso vem das tradições. Nós vamos ver aqui, o autor já na introdução, ele fala a respeito da tradição no conceito secular, segundo o dicionário. Ali dentro do primeiro parágrafo, ele fala que a tradição é a comunicação oral de fatos, ritos, usos, costumes de geração para geração. Não só comunicação oral, né, mas pode ser escrita também, né? Já o tradicionalismo, ele é o apego a esses costumes, com o objetivo de construir e preservar as características de um povo. É a valorização do pacto inicial, que sempre começa no matrimônio, estabelecendo-se na família, depois forma uma etnia e, por fim, uma nação. A gente tem, por exemplo, aqui o CTG, né? O que é o CTG? Centro de Tradições Gaúchas. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu pensava assim, nossa, ser gaúcho é um CTG, o CTG está aí desde que o mundo é mundo, né? Depois que eu fui saber, né, que na verdade o CTG foi algo que os estudantes universitários que trouxeram para a cidade grande para manter na cidade as festas e o tradicionalismo que eles tinham lá no interior, né? Então eles começaram a formar esses centros para poderem ali usar suas roupas tradicionais, né? E isso acabou se tornando algo tão caricato assim para o gaúcho, que o CTG hoje é um símbolo assim, o gaúcho tem que ter um CTG, né? E ali realmente as pessoas se reúnem com as roupas, e tem toda uma regra também dentro desses CTGs, uma regra de moral e ética, né? Tipo, quanto a vestimenta que você vai ter nesse CTG, quanto às atitudes que vai ter dentro desse CTG. Então, para ver assim, ó, que mesmo
em algo que é secular, tem regras, tem tradições ali que ali eles observam e cobram para que esses costumes sejam devidamente observados ali por todos os que estão presentes, né? Então, irmãos, isso é o que é uma tradição de forma simples no seu significado, né? Mas agora, no contexto bíblico, nós podemos observar que no pacto de Deus com o seu povo, o casamento de Deus com Israel, ele mesmo estabeleceu leis, costumes e ritos para formar de escravos uma nação com sua própria identidade. Aqui nós vemos então, irmãos, que as tradições elas formam, né, uma característica de todo um povo. E é interessante que, claro, o Brasil ele é um país continental, mas em qualquer lugar que você vê um boneco, um personagem vestido com uma pilcha, de cara você vai identificar Rio Grande do Sul, né? Você vai identificar a nação inteira, né? Eu nunca usei uma pilcha, né? Mas se eu for no Rio Grande do Sul, a primeira imagem que vem na cabeça de alguém vai ser essa, né? Assim como do carioca, na verdade, o que eu tenho mais é que como fala palavrão, né? Se eu ver a palavrão e o chiado, mas eles devem ter alguma característica além dessa que eu desconheço, né? Mas de Minas Gerais, o pão de queijo, né? O pão de queijo, enfim, cada lugar tem uma tradição. No Brasil, país continental, a gente tem várias tradições a ponto de até mesmo de palavras que pra gente aqui ela é uma palavra comum, dizer, ô miséria. Eu vi uma jovem, ela estava falando que falar miséria, agora eu não lembro se era em Minas Gerais ou era na Bahia, acho que era na Bahia ou no Nordeste lá, se falar miséria lá é um palavrão que se tu falar, né, não pode, né, lá, mas qualquer outro lugar, miséria, não quer dizer nada de especial, né, mas enfim, são costumes e tradições que as pessoas recebem e isso levam para a sua vida. Em Ezequiel 16:8 ali, tem uma alegoria que Deus vem falando, comparando ali sobre a infidelidade de Jerusalém, né? E Jerusalém ali representando Judá, o Reino do Sul, ou todo o Israel como um todo. Mas fala ali como Deus, ele olhou para Jerusalém antes ainda de ela ser do povo de Deus, quando Jerusalém na verdade existia antes de Israel, né? Antes de Israel ter conquistado Canaã ali, lá em Gênesis quando fala sobre Matusalém ele era rei de Salém, Salém é o hebraico para Jerusalém, né? E é interessante que nesse texto, no contexto desse texto de Ezequiel 16, ele fala que encontrou Jerusalém como uma criança que havia sido abandonada no campo e ainda estava ali com o seu cordão umbilical, toda suja de sangue do parto ainda. Ele disse que isso era um costume comum naquela época, principalmente de crianças nascidas mulheres. Os povos pegavam e largavam no campo, não queriam e deixavam lá para morrer. E Deus faz a comparação de Jerusalém como essa criança que havia sido abandonada e que ele passa e cuida dessa criança, limpa, corta o cordão umbilical, deixa essa criança cuidadinha ali, né? Ou limpinha, enfim, que é um símbolo de que Deus estava já fazendo ela prosperar, cuidando dela desde antes de chegar o povo de Israel ali. E era algo que Deus dá a entender assim, que é algo que ele não precisava fazer, porque era apenas mais uma criança como várias outras que estavam ali, que era o costume do povo largar. Mas ele olhou para Jerusalém e ele escolheu ela, né? E simbolizando, trazendo esse símbolo para Israel, né? De tantos outros povos, ele olhou para ti e escolheu, né? E aí,
diz que novamente, depois de muito tempo, ele passa por aquele campo e vê que ela cresceu, se tornou uma mulher, né? O seu corpo se desenvolveu, mas ela ainda continuava nua. E ele então estende o seu manto sobre ela, que é um símbolo como tomar para o casamento, e cuidou dela, transformou ela numa rainha, enfim, que é quando Israel conquista Jerusalém, né? E também o símbolo quando o Senhor ele traz a sua lei para o seu povo, enfim, então torna aquela Jerusalém que não tinha lei nenhuma, agora ela tem preceitos, ela tem um status de dignidade, né? Mas o que trouxe esse status de dignidade para ela? Foram os mandamentos de Deus, foi a lei de Deus, foi o cuidado de Deus para com ela. E assim é o cuidado de Deus. No momento ali, estava sendo trazida uma advertência para Jerusalém contra a sua infidelidade, né? Porque abandonou aquele que a cuidou, que estendeu o seu manto, mesmo ela não sendo merecedora e não tendo nada de diferente do que as outras nações, mas Deus escolheu, né? Teve a sua no exercício da sua soberania, mas mesmo assim virou as costas para Deus, né? E assim para nós também, né, irmãos? O Senhor ele nos trouxe, ele nos deu a sua lei, nos deu os seus ensinamentos. Então nós também não podemos ser ingratos àquilo que o Senhor tem nos dado, ao conhecimento que Ele tem nos dado. E nós vamos vendo aonde que isso vai culminar ainda, né? Vamos falar então, daí na parte 1, o autor ele vai falar sobre o tradicionalismo, também, antes aqui no final da introdução, ele fala sobre, será que existe, ele fala ali na parte finalzinha do primeiro parágrafo ainda, Jesus disse, vós sois luz do mundo. O texto citado traz uma ideia clara de grande diferença entre a igreja e o mundo. Será que ainda existe essa igreja somente pelo fato de existir confronto ao mundo, como a luz resplandece nas trevas? Creio que sim, mas essa definitivamente não é a igreja que segue as tendências mundanas. Renúncia, perseverança e teimosia por permanecer naquilo que aprendeu são as características bíblicas que ainda hoje definem quem é o remanescente fiel, né? Essa igreja, obviamente, existe, né? Nós temos uma separação entre igreja universal, que é a igreja de Cristo, que é pura, sem mácula, sem ruga, né? E as igrejas locais, as igrejas humanas. A igreja universal é uma igreja espiritual. Essa aí sempre permanece. Mas agora nós, como povo reunido, né? O quanto nós temos mantido a nossa identidade como igreja e guardando esses mandamentos do Senhor, né? Sendo luz neste mundo. Ainda existe, com certeza, a gente procura ainda ser, né, uma igreja assim. Só que já falei uma outra vez aqui em alguma outra pregação ou estudo a respeito da relevância da igreja, de acontecer de o Brasil ser um país predominantemente cristão, mas isso não se refletir na sociedade como um todo, nos nossos governantes e nas nossas leis, né? Cada vez mais sendo deturpadas, degradadas, né? Isso infelizmente, em decorrência de justamente a igreja brasileira, né, ter deixado os mandamentos do Senhor para trás, ter afrouxado, ou como vai ser um termo que daqui para frente mais vai começar a ser utilizado, né, que estão movendo os seus marcos, ou removendo, alargando, né, modificando os marcos anteriormente estabelecidos. Nós vamos ver nos próximos tópicos falando sobre isso. Até aqui alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vamos lá. Tradicionalismo bíblico. Nessa parte o autor ele vai falar sobre o
conceito de Torá, que ele não é meramente só, a gente conhece só no falar assim, Torá, tá, é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros ali, pronto. Mas o segundo significado mais intrínseco dessa palavra é que é uma transmissão familiar do ensino. Isso é o que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 5, ou melhor, até no capítulo 6 aqui, nós temos quando fala de inculcar o capítulo 6, versículo 7, 6 e 7, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás a sentar em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Depois fala ali sobre estar com um sinal na mão, na testa, nos umbrais da porta. É interessante que os judeus mais piedosos, né, eles começaram até a colocar trecho das escrituras em caixinhas, atar no braço, na mão, que são os filactérios, né, na testa, e alguns também colocavam, se não me engano, na parte superior direita dos umbrais das portas, colocavam um trecho de escritura dentro de uma espécie de uma caixinha de vidro para dizer, bem, nós somos o povo que tem o mandamento, né? Levando isso em sentido literal, né? Só que muitas vezes tem um sentido literal, mas dentro de si a palavra não existe mais. Nós vimos isso, por exemplo, o autor ele vai citar aqui em algum momento, né, do Corban, da forma como os fariseus, eles, em prol dos rituais e das leis deles mesmo, das tradições deles, né, eles invalidavam a palavra de Deus em prol das tradições. Mas não é isso, né, irmãos? Se nós queremos ser um povo dos mandamentos do Senhor, que observa a palavra do Senhor, temos que ter ela, andar com a Bíblia, andar uma roupa decente, mas ter ela também no nosso coração e o fruto do Espírito na nossa vida, né? Também ele vai falar ainda na parte 1 sobre manter os limites estabelecidos. Teve alguns versículos que foram utilizados ali, que na verdade ele fala ali em Deuteronômio e Provérbios, que são realmente sobre limites de terra mesmo, irmãos, como se fosse um limite de um terreno, né? Imagina como colocando os muros, as cercas, as marcações. E isso é algo muito sério na palavra do Senhor. Desde quando o Senhor começa a falar, lá em Êxodo ele começa a falar a respeito das heranças e da demarcação das terras. Em um momento ali, eu não recordo agora qual é o texto, Deus ele vai falar, o povo de Israel ele vai, no que o povo ia recitar, tem uma parte que diz assim, maldito seja aquele que remover ou que mover os marcos estabelecidos pelo Senhor, e todo o povo dirá amém. Parece ser assim, mas irmãos, olha só, maldito seja, uma maldição que o Senhor ele está participando disso, né? E o povo todo vai dizer amém, assim seja, isso mesmo, maldito, né? Então era algo muito sério. Se alguém pegasse e mudasse os limites ou as demarcações do território, no caso ali eram das tribos, né? E das tribos ali tinham os príncipes e cada família, né? Mas essas demarcações elas tinham que ser obedecidas a algo muito sério. Aí em Oséias, no capítulo 5, versículo 10, vamos ler. Oséias, capítulo 5, versículo 10. Oséias 5:10? Isso. Os príncipes
príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Aqui ele está usando, o Senhor está usando a mesma linguagem, ou a alegoria, né, dos marcos territoriais para se traduzir na obediência aos mandamentos do Senhor. Né? Enquanto os outros textos ali que o autor cita estão falando a respeito das demarcações mesmo, dos marcos de território de fato, aqui tem uma linguagem simbólica. Por quê? Porque os líderes de Judá eles estavam conspirando para cometer uma série de ofensas que eram como os que mudavam os marcos. Da mesma maneira que aqueles lá queriam mudar os marcos, ou se mudassem os marcos seriam malditos, aqueles que receberam os mandamentos do Senhor estavam conspirando para que se não observassem os mandamentos, ou levando o povo a pecar. Esses eram como aqueles que mudavam os marcos, ou seja, malditos. É a mesma coisa, malditos. O Senhor ele compara a isso. Então, conservar aqui, irmãos, a tradição do que foi ensinado, os mandamentos do Senhor, como foram recebidos. Olha só, o marco foi estabelecido lá muitos anos atrás, né? Foi colocado algo lá que simboliza o marco territorial. Muitos anos depois, ele ainda deve ser observado e mantido tal qual era naquela época. Não era para ser removido, não era para ser colocado um pouco para lá ou um pouco aquém. Não, deveria ser mantido exatamente igual. E agora, Oséias o Senhor repreende o povo através de Oséias, ali do profeta Oséias, que os príncipes de Judá estavam sendo como pessoas que estavam removendo esses marcos, ou mudando os marcos. E qual era a condenação sobre eles? Olha, imagina só, derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Não é o furor de qualquer um, é o furor de Deus. Né? Imagina o que é isso. E aí, então, mudar os marcos, é interessante assim, que tem mais uma implicação aqui, né? Porque mudar um marco, o que acontece se hoje eu derrubo meu muro lá, ou ainda não construí o muro, e eu construo ele um pouquinho mais para dentro do terreno do vizinho? O que é isso? Está roubando o terreno do vizinho. Estou roubando o terreno do vizinho, né? E tem um mandamento, não roubarás. Então aquele que muda os marcos está roubando. Então no momento em que nós estamos, se nós mudarmos os marcos, os fundamentos, princípios daquilo que o Senhor estabeleceu, né? Se fizermos uma comparação aqui, estamos roubando algo daquilo que o Senhor colocou. Estamos roubando aquilo que é do Senhor, não é nosso. Ele deu, Ele é que estabeleceu os termos, é dele. Ele nos deu aquilo, nos deu lá, enfim, temos que manter. É isso daí. Também o autor aqui na parte B, ele vai falar a respeito de Gilgal, quando o povo de Israel ele atravessa o Jordão ali com Josué. Quando eles estão atravessando, os sacerdotes eles vão ficar, ou os levitas eles vão ficar no meio do rio com a arca e vão ficar posicionados ali até que todo o povo passe. O que aconteceu nesse momento, né? As águas pararam de correr, não foi como a divisão do Mar Vermelho, né? Mas elas simplesmente pararam. Então daqui para baixo tudo ficou seco. E aí o povo passa, mas Josué dá ordem para cada um dos príncipes de Judá, de Israel, pegarem uma pedra e levarem do meio dos pés da onde os sacerdotes ali, os levitas ficaram parados. Aí eles pegam essas pedras e levam. Quando eles chegam a Gilgal, ele diz agora, que era o primeiro lugar que eles iam acampar, né? Depois de atravessar o Jordão, e diz para eles, agora vocês vão pegar e vão fazer aqui um monturo com essas pedras que vocês tiraram do meio do Jordão, e ela vai servir de memorial. Né? Para quê? Nós lemos lá que e os memoriais eram para isso, né? Para que quando passassem por aquele lugar de novo,
né? Se perguntasse o que é isso, o que é esse monturo de pedras, o que significa, né? Isso aí o Senhor fez assim, assado, né? Como teve da rebelião de Corá, se não me engano, também foi levantado um monturo de pedra, que quando passassem por lá, eles diziam, mas o que é esse monturo? Isso aí foi porque Corá, os desobedientes lá, desobedeceram a Deus, e aconteceu assim, assado, e isso é para a gente se lembrar. Só que ali, o Senhor ele estabeleceu esse memorial, porque ali foi o momento que o Senhor disse, aqui vai ser o momento em que vai ser lembrado que eu tirei vocês de vez da escravidão do Egito, né? Esse é o momento em que foi consagrado aquele dia ali, aquele momento, como a libertação definitiva do povo de Israel da escravidão. E por fim, nessa parte aqui, que ele vai falar na parte 1, na verdade, né, sobre a catástrofe pelo abandono das tradições, que é o que está lá em Juízes, no capítulo 1, versículo 25, o que aconteceu? O livro de Juízes, depois que Josué morre, Juízes ali, o povo de Israel ele começa a se distanciar do Senhor, daí se levanta um juiz, né, e daí foi uma geração e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E aí cada vez que o povo estava em apuros, Deus levantava um juiz, o povo via aquele juiz, e o juiz liderava o povo e o povo tinha vitória. E assim foi. Até que, mesmo assim, depois de passar por vários juízes, quando chega no final do livro de Juízes, lá no capítulo 21, vamos ler ali, Juízes capítulo 21, versículo 25, quem achar primeiro pode ler. A minha Bíblia tem muito papel aqui, mas eu viro uma folha aqui e cai no papel. Juízes 21, 25. O último versículo lá. Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Povo sem instrução, né? O fim é esse. Cada um faz o que bem. Anarquia, né? Cada um vive conforme o que acha que é correto e ponto final. Então, um povo sem instrução. Na parte. Deixa eu ver se é a parte 2 já aqui. E daí no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 também tem uma referência que é o que nós lemos no nosso textuário, né? Que assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Então, nós somos ensinados a isso. E é interessante aqui a gente observar que teve as epístolas, teve a palavra de Deus aqui também, mas tem um caráter aqui também que deve ser observado, que é as palavras. E os irmãos vão ver mais à frente que, como igreja, mesmo as palavras que não são canônicas, que não estão na Bíblia, elas são importantes como tradição para a igreja e tem um papel muito fundamental, principalmente para refutar heresias, para nos direcionar sobre algumas interpretações do texto bíblico, né? da melhor interpretação possível. E o abandono delas muitas vezes leva a heresias. Tá? Na parte 2 ali o autor vai falar então sobre as tradições e a igreja. Na parte 2, logo no início, ele vai falar que as doutrinas da igreja, elas funcionam também como uma aliança, como um pacto. Assim como Deus ele fez uma aliança com Israel, e nós vemos lá que no texto devocional, falando assim, foi conosco que o Senhor fez a aliança, foi com nossos pais, foi conosco mesmo, com a gente, né? Assim também a igreja, ela, em algum momento na sua fundação, ela estabeleceu uma aliança, um pacto com Deus.
essa parte desse estudo aqui, até o pastor Joés, acho que foi ele que trouxe lá na Igreja Matriz, quando teve a reunião de obreiros ali da região, né? E naquele momento, os irmãos que se reuniram para decidir como que vai ser a nossa doutrina, né? Como que vai ser o nosso estatuto, que depois tem que virar regimento, né? Porque o estatuto, como ele tem que ser registrado em cartório, tem que obedecer ou não pode contrariar as leis municipais, estaduais, federais, né? Então aí a igreja só perde, né? Tinha que ir capando toda o estatuto. E aí então a igreja começou a adotar o regimento interno, que é onde está registrado, né, o conjunto das nossas regras, das regras da igreja. E essas regras, elas são fundamentadas no texto bíblico, né? Então, qual é a ideia por trás da questão de comparar a doutrina da igreja, do regimento que a igreja estabeleceu, com um pacto que o Senhor também estabelece? Naquele momento que os irmãos que se reuniram para decidir como iria ser a doutrina da igreja, o regimento, eles oraram, jejuaram, buscaram o Senhor, buscaram na palavra, escreveram todos os seus regimentos, né? E diante do Senhor, eles pactuaram com Deus, né, que nós vamos observar e andar segundo tudo que combinamos aqui com o Senhor. É como se tivesse dito ao Senhor, está diante de ti aqui a nossa aliança contigo, que nós vamos obedecer, nós nos comprometemos em obedecer, né? E o que acontece? Ok, todos que estavam lá reunidos disseram, estamos juntos, eu estou junto aí. E o que acontece depois com aqueles que entram para a igreja? Eles vêm para fazer parte da mesma aliança, do mesmo pacto. E quando você entra para a igreja, você diz, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero estar em comunhão com esses irmãos aqui, fazer parte desse ministério, você está concordando com tudo aquilo que a igreja estabeleceu como regra, como norma do seu regimento interno. Então você começa a ficar o quê? Debaixo da mesma aliança. Assim como qualquer povo que ele viesse a entrar dentro de Israel, ele deveria entrar debaixo da mesma aliança e cumprir as observâncias ali do povo de Israel. Pelo menos tinha um povo que teve algum, se eu não me engano, os recabitas talvez tiveram alguma diferença ali, mas você tinha que fazer aquelas observações também. Assim nós agora, mesmo que seja muito tempo posterior, nós entramos debaixo dessa mesma aliança que os antigos lá estabeleceram e disseram que iam cumprir, né? Isso não é algo, irmãos, que é bobagem. Não, é bobagem. Eu vou entrar, vou ter que cumprir só porque eles lá estabeleceram a aliança. Mas a aliança, irmãos, aquilo que nós votamos para com Deus, eles votaram como igreja e nós concordamos com isso também. Se em algum momento a gente só entrou por entrar sem concordar, rateou feio, né? Como diz aquele meme lá, errou feio, errou rude, né? Mas os irmãos terem uma ideia como é importante isso, né? Quantos aqui já leram a passagem que fala lá dos gibeonitas, ou que lembram? Leram, os irmãos provavelmente já leram, né? A questão é lembrar. Mas quando Josué ele estava conquistando a terra, os gibeonitas eram um povo que ficavam ali na terra de Canaã. Quando eles ouviram que o povo de Israel vinha patrolando todas as nações, eles pensaram, esse povo vai acabar com a gente, nós somos os próximos. Aí o que eles fizeram? Não, vamos fazer o seguinte, vamos os príncipes aqui da nossa terra, vamos lá conversar com o líder deles e fazer uma aliança com eles. Mas o que eles fizeram? Eles usaram de uma estratégia muito interessante. Eles pegaram umas roupas bem surradas, chinelos, sandálias bem surradas também, né? Pegaram uns pão velho, uma sacola velha e colocaram dentro da sacolinha
e deixaram a aparência deles bem desgrenhada, né? E aí, quando vê, chegaram lá para o povo de Israel, né? Aí, quando eles chegaram lá, eles disseram assim: nós somos um povo de uma terra longínqua e nós queremos aqui fazer uma aliança com vocês de que nós vamos viver em paz, vocês não vão agredir a gente vai agredir vocês e vamos viver em paz. Aí os príncipes de Israel pegam: não, tá ok, vou chamar Josué aqui. Aí falaram para Josué assim: Josué, não, vocês são da onde? Gente, olha aqui, ó, essa roupa aqui estava novinha quando eu saí da minha terra. Esse chinelo, nossa, estava novinho. Esse pão aqui eu peguei quente lá da mão da minha mulher, né? E olha o jeito que está agora, né? E aí Josué não consultou ao Senhor, né? O que ele fez? Ele pegou e disse: não, são de longe? Não, tá de boa, só tem que pegar os aqui de perto e derrotar. Vocês são de longe, tá tudo susto, né? Pode ficar tranquilo. E aí tá. Aí passam uns dias ali, vem os mesmos caras agora lá na Beca, né? E eles estavam chegando lá para vir com aquele povo. Daí aqueles homens lá chegam para Josué e dizem: olha, tu disse que não ia, tu fez aliança com a gente aí, perante Deus, que vocês não iam nos agredir. Mas vocês vão de longe? E eles: pois é que assim, a gente... Por que vocês fizeram isso? Vocês mentiram. É que assim, a gente viu que vocês iam vencer todo mundo, derrotando todo mundo, e a gente ficou com medo. E aí o que aconteceu? Como Josué, ele tinha feito uma aliança com eles diante do Senhor, ele não podia voltar atrás. Ele teve que honrar o pacto que ele tinha feito de não agressão com eles, que não ia matar eles. Só que Josué deu uma restrição para eles, foi o seguinte: agora, porque vocês mentiram, vocês vão ter que servir como escravos em Israel o tempo todo da vida de vocês, que era basicamente servir para trazer água para o templo e, se eu não me engano, lenha também. Tudo isso eles iam ter que começar a viver a vida inteira deles levando para o templo, e era trabalho. E aí eles tiveram que viver dessa maneira todo o tempo que eles estiveram vivendo ali, né? E aí não se ouve mais falar neles. Se eu não me engano, não se fala mais ali. Isso aí foi no tempo de Josué. Lembre que depois de Josué nós temos os juízes ainda, para só depois chegar nos reis, né? Aconteceu que quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele estava como rei em Israel, acho que ele tinha assumido fazia pouco ali, Israel ele está passando por, se eu não me engano, 3 anos de peste, acho que era uma peste que estava sobre a terra, e fome em Israel. E Davi pensando: mas por quê? O que está acontecendo, né? Ele estava fazendo tudo conforme o Senhor havia pedido a ele. E aí um profeta é levantado lá e diz: Israel tem dívida de sangue por causa dos gibeonitas. Daí, como assim? Porque Saul, ele nunca concordou, depois que ele assumiu, ele não concordava com os gibeonitas por ali. Ele não queria saber dos gibeonitas. E o que ele fez? Ele pegou e matou muitos gibeonitas. Muitos. Né? O que ele pôde matar, ele matou. Só que Deus havia sido testemunha daquela aliança, né? E aí Davi chamou os gibeonitas e disse: olha, o que eu posso fazer por vocês, para que vocês abençoem o povo de Deus? Eles disseram: olha, nós não queremos nada senão nos dê alguns filhos, alguns da família de Saul, para que nós os enforquemos para nos vingar. E aí Davi faz isso. Toma, né? Toma. E aí eles fazem isso e abençoam o povo de Israel e para aquela peste, aquela fome. Então olha só que interessante, né? Foi uma aliança que se estabeleceu. Ela não seria estabelecida se Josué tivesse consultado a Deus, né? Mas eles não teriam sido enganados. Mas não foi consultado a Deus. Mas ainda assim, quando eles fizeram a aliança, eles colocaram o nome do Senhor. Anos depois, olha a consequência que teve em quebrar essa aliança. Então,
quebrar a aliança com o Senhor, ela tem consequências, né? Da mesma forma, então, irmãos, quando nós concordamos nós entramos debaixo da aliança, do pacto que os antigos da nossa igreja lá estabeleceram, né? Quebrar essa aliança, ela tem essas consequências, né? Claro, é complicado quando a gente fala de outras igrejas, né? Mas eu não vou falar nome, tá? Mas teve uma igreja que nós conhecemos que ela tinha um pacto com o Senhor e era muito conhecida também da mesma maneira que nós temos um pacto com o Senhor sobre a questão das nossas doutrinas, usos e costumes. Em algum momento essa igreja quebrou esse pacto. Se tem uma coisa que a gente vê hoje nessa igreja é que ela não tem identidade, perdeu completamente a identidade e perdeu o controle, sabe? Irmãos, assim, ó, parece muito com aqueles que cada um faz o que bem entende, conforme está nos seus olhos, né? Porque daí a gente vê assim que uns falam que, não, a vestimenta, se tu tá na praia, tu pode andar seminua, né? Agora, se está na igreja, não, na igreja, mas saiu da igreja, pode colocar uma mini saia, pode, sabe? Sendo que a palavra de Deus tem regras claras a esse respeito, né? Mas a igreja perdeu a identidade. Aí tem irmãos lá que ainda preservam, conforme a congregação, e uns estão ali, irmãos, a gente vê que existem que lutam com essa situação, né? Teve uma perda de identidade, quebraram o pacto. Agora, as consequências, talvez as consequências é na própria situação, da maneira como o povo vive, né? Então, é complicado, irmãos. A perda da identidade da igreja, assim, é algo muito triste. Também, outra coisa que o autor cita aqui é a respeito da vestimenta de Arão, que como o Senhor dá regras de vestimenta específica ali para Arão, ele fala que o Senhor, na palavra está escrito, que as roupas, a maneira como o sacerdote iria se vestir, ela serviria como glória e ornamento, ou como, grande beleza e esplendor. A gente tem que ver aqui, irmãos, que isso está no contexto de que Arão, ele era um tipo de Cristo, né? Uma sombra de Cristo, né? Então ele representava, ele tinha vestes que eram esplendorosas, né? E era para ser assim, para que o povo olhasse, nossa, que esplendor, que beleza que eram essas vestimentas, né? Da mesma forma, os mandamentos do Senhor, e nós observamos os mandamentos do Senhor como igreja, é glória e esplendor, porque nós não estamos representando a nós mesmos, né? Nós estamos representando a Cristo, a sua palavra, tudo que Ele é. As pessoas olharem para nós que vê a beleza que é, a diferença que é o Evangelho de Cristo, a moral, a conduta, o modo de viver é diferente de tudo que há no mundo, não é igual. Também o autor vai falar sobre não ser traidor, mas honrar o pacto assinado, que é na parte 3 da parte 2, né? Infiéis do contrato, traiçoeiros diante de pactos, transgressores de alianças, que é o que está em Romanos, acho que é nesse texto aqui, Romanos capítulo 1, versículo 31, a palavra que está usada ali na maioria dos textos, principalmente na revista atualizada, né, tradução, é a palavra pérfido, e essa palavra é traduzida, né, do grego, traduzido para o português, também ela pode, no português pode ser entendido como traidor, né, que é o que? Aquele que, literalmente, aquele que viola pactos, né, aquele que viola aquilo que foi acordado, não se manteve fiel. Então isso o mundo é assim, né? Já falei sobre as tradições como uma identidade também da igreja, e na parte 5 ali da parte 2, ele vai falar sobre a tradição. Ela não é necessariamente ser legalista, né? Nós somos comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, vamos ler. 1
1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Nós somos comprados por preço de sangue, né? Agora, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Tá, irmãos? Então, guardar os mandamentos, as tradições que nós recebemos, não é para ser algo feito como um simples legalismo, porque eu acho que tem que ser assim, mas e pronto, ou não observar, não explicar. Por isso que eu acho importante assim, a gente explicar por que, a quem quiser, né, saber por que a igreja tem essa regra, essa doutrina, a gente explicar para que fique bem claro que não é um legalismo da nossa parte, mas tem fundamento bíblico. E mesmo alguns temas, algumas regras que tem, que talvez você vai olhar na Bíblia, mas a Bíblia não proíbe isso, né? Os irmãos lembram lá que também tem a tradição, e a tradição, aquilo que vocês receberam, que foi falado também, né? A igreja tem outras coisas que não estão sendo proibidas na Bíblia, mas que nós olhamos do nosso ponto de vista da nossa sociedade, do nosso momento de vida, que nós nos abstemos para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus, né? E isso entra junto dentro da aliança que nós fizemos, né? Como vou citar aqui um exemplo, se não quiserem saber depois me perguntam. Mas enfim, conclusão, quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós não devemos conformar com esse mundo, não devemos romper os marcos que foram estabelecidos, né? Eu fiz um desenho uma vez aqui, né, como que é a questão da ética, né? A ética e moral que nós temos, ela é formada da tradição, daquilo que a gente vai aprendendo, né? E a igreja, principalmente, exerce um papel fundamental nisso, né? Para trazer os princípios cristãos para a nossa vida na prática. Só que muitas vezes, quando a gente começa a abandonar esses princípios, é como se a gente estivesse pegando aquelas fronteiras que nos protegem, né? Aquelas cerquinhas que estão nos protegendo de todo aquele lixo que está lá fora. Aí a gente pega e vamos colocar um pouquinho mais para lá. Aí tu acha assim, não, agora está mais folgado aqui, né? Podendo movimentar melhor, não está tão restrito. Só que aí tu começa a ter contato com todo aquele lixo que estava daquele outro lado, né? Por quê? Alargou essas fronteiras, né? Moveu os marcos que tinham sido estabelecidos para te proteger. Aí começa a família a ir pro buraco, começa a ter problemas de convivência dos mais variados, né? Por que será? Irmãos, é só olhar, né? Aonde que estão os marcos que foram estabelecidos anteriormente? Eles estão no mesmo lugar ou não? Né, irmãos? Então que nós vemos, por isso nós somos, né, irmãos? Uma igreja conservadora. Conservamos aquilo que permanecemos na doutrina dos apóstolos, como fala ali na lição, né? Na doutrina dos apóstolos,
que foi sobrescrita também pelas igrejas primitivas, pelos cristãos dos primeiros séculos, né? Porque há registros também de forma oral que eles passaram de como eles mantinham essas tradições. Os irmãos que fundaram esse ministério, que têm fundado ministérios conservadores, também se mantiveram nesse mesmo princípio, e nós procuramos manter esses mesmos princípios sem sair deles, né? Enquanto estamos, irmãos, dentro dessa igreja, dentro desse ministério, você concordou, né? Nós concordamos em estar debaixo do mesmo pacto, da mesma aliança. Então vamos ser fiéis, não vamos ser como o povo, como os príncipes de Judá, como Jerusalém, que depois de ter sido agraciada, né, simplesmente virou as costas para o Senhor, mas que nós venhamos a nos manter firmes na tradição que nos foi passada e guardar os mandamentos do Senhor, guardar a doutrina da igreja, né, para que nós tenhamos verdadeiramente uma identidade como igreja, né, primeiro como cristão, mas uma identidade como igreja também, né, irmãos? E temos convicção também naquilo que nós vamos ensinar. Tá? A gente está estudando agora no Gilgal, lá no curso, né, de teologia que a gente está fazendo, a parte do manual doutrinário, né? Como já faz 20 anos que eu me batizei, se foi falado isso na época eu não lembro, né? Passar dessa parte. Mas eu achei interessante que tem uma parte ali no manual doutrinário que, quando a gente entra na comunhão, é explicado ali que no momento que tu aceita, né, entrar, tu aceita participar de todas as atividades que tiver na igreja, né? Tem uma partezinha ali do manual doutrinário que fala. Então tu tá ciente que a partir do momento que eu aceitei entrar, né, nesse pacto, nessa aliança, né, entrar para a igreja, para a comunhão, eu também é uma parte de uma ordenança que faz parte desse estatuto, digamos assim, né? Mesma coisa, tipo, eu aceitei casar, eu vou ter que aceitar limpar a casa, né? Então, assim, mais ou menos assim, né? No meu entendimento, assim, tipo, eu aceitei casar, eu tenho que aceitar que eu tenho que ser, né? Mas esse estatuto não é passado. Pois é, eu não lembro porque já faz muito tempo, né? O Mateus passou, não sei se leu a minha sogra, pelo menos. É que talvez é feito um resumo, né? No manual doutrinário no ano passado, todo os tópicos. Nós estamos discutindo Tá. nas nossas conversas aí, que isso precisa chegar na igreja. Todo mundo esteja na mesma página, cientes, a igreja agora é igual. É bem importante, né? Porque é uma etapa importante, todo mundo faz parte do serviço, né? Das atividades, então assim, quando está, digamos assim, por escrito é mais fácil para absorver. Eu acho que parte um pouco também do interesse pessoal, né? Quando eu vim pra cá, eu queria, eu quero chegar, eu quero ler, porque tipo assim, pra saber onde eu tô. Sim. Até que depois eu tive uma conversa lá na série, uma vez, e aí o pastor o Mateus veio também lá do José, que alguma coisa que eu comecei a ler. É aquele manual doutrinário que veio lá de José, que é o mesmo que eu mandei. Eu ia dizer isso aí, né? Que no discipulado do pastor Moacir eu recebi um discipulado, um manual doutrinário, que ele tem muito menos coisas do que eu recebi, por exemplo, no Josec. Eu já tenho esse do Gilgal, também ele é do professor, né? Aí no Josec eu recebi do aluno, e do discipulado para o batismo tu recebe o do aluno, só com uma versão mais reduzida tu recebe. Sim. Aí nós, na reunião de obreiros, nós pedimos temos pedido por isso, né? E agora, na última reunião que nós tivemos lá, o pastor falou que vai ser impresso, não lembro quantas cópias, mas
são mais de 200 cópias, eu acho, do manual doutrinário e distribuídos na igreja. Aí depois provavelmente nós vamos tirar cópia, que saiu bem caro para fazer as impressões, né? Então vai ser distribuído na igreja. Né? E o manual doutrinário, ele tem muito do que realmente tem está no regimento interno da igreja, né? Eu até procurei um ponto específico lá e realmente está lá. Está no manual doutrinário. Então não vai ser diferente do que está no regimento interno. Né? Então é isso, né? São coisas que a igreja vai amadurecendo, porque, como eu falou ali, a maioria esmagadora das pessoas que entram na igreja é dado discipulado ali, mas não tem esse interesse em, tá, mas eu quero ler, né? Mas cada vez mais tem vindo agora, e as novas gerações, eu acho que tendem a isso, né? De querer ter, não, eu quero ter para eu ler ali e ver o que está escrito, né? E é importante. E está vindo, né? Em algum momento vai ser distribuído aí para a igreja também. Os obreiros nós já temos, né? E em algum momento vai ser distribuído para a igreja também. Alguém mais gostaria de comentar algo? Não? Vamos passar aqui então, irmãos.